Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas à palestra do Cefec. Vamos começar com uma oração para harmonizarmos os nossos corações. Procurem uma posição confortável. Vamos serenar as nossas mentes, o nosso espírito e rogar a Jesus e seus emissários que estejam conosco neste momento de breves reflexões sobre a doutrina consoladora que nos inspira e nos traz grandes conhecimentos para utilizarmos na nossa vida. Que assim seja. Vamos, então, conversar hoje sobre um tema bastante aplicável ao nosso dia a dia, que é um livro chamado Jesus e a Atualidade. Este livro é psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Este livro é o primeiro livro da série psicológica de Joana de Ângeles. E ele traz temas divididos em capítulos, são ao todo 20 capítulos. Mas são temas extraordinários. E por isso trouxe para vocês hoje para a gente conversar sobre alguns desses temas. Nós vamos hoje conversar sobre alguns deles, mas quero citar para vocês os temas que são abordados neste livro. Joana começa trazendo no capítulo 1 Jesus e desafios, depois ela vai passeando pelos outros temas que são reencarnação, Jesus e a humanidade, Jesus e amor, tolerância, honra, justiça, dever, alegria, coragem, decisão, responsabilidade, revolução, posses, tormentos, repouso, insegurança, sofrimentos, ingratidão e inimigos. Então, Joana traz para a gente os ensinamentos de Jesus a respeito daquele tema específico do capítulo. E em cada um dos capítulos nós temos lições realmente preciosas para que a gente aplique na vida, na nossa vida, no nosso cotidiano. Vamos começar então pelo capítulo 6, que Joana trata sobre Jesus e honra. A Joana de Ângeles, ela nos traz nesse capítulo que Jesus sabia realmente despertar as nossas potencialidades, as potencialidades de cada um que entrava em contato com ele. E ele conseguia canalizar, fazer com que as pessoas canalizassem essas potencialidades para as operações realmente saudáveis da vida. Vou ler para vocês um pequeno trecho para a gente poder perceber esses ensinamentos. Então, Joana nos diz que saber o que pretende da vida e como consegui-lo, eis o processo parto de amadurecimento pessoal, rompendo com as suas próprias raízes os atavismos que lhe procedem do passado espiritual. Honra é a coragem de eleger o melhor. Então vejam que quando ela nos diz que honra é a coragem de eleger o melhor, e nós
já sabemos que se nós examinarmos a nossa consciência, nós vamos encontrar lá as respostas para os nossos questionamentos, e para poder identificar o que é o melhor, ter a coragem de fazer o que é o melhor, isto é ter honra, isso é ser honrado. E vejam que ela traz pra gente essa afirmação tão profunda, saber o que pretende da vida e como consegui-lo. Eis o processo parto de amadurecimento pessoal. Vejam que quem de nós já sabe plenamente o que pretende da vida, e às vezes essa parte a gente já sabe o que a gente pretende da vida, mas o como consegui-lo, às vezes nós levamos um tempo para saber o como conseguir aquilo que a gente pretende da vida, quando a gente já descobriu o que a gente pretende da vida. E aí, Joana também traz uma outra frase que é bem inspiradora. Que a nossa honra deve se modelar na honra de Jesus. Então, vejamos, Jesus foi com certeza o homem mais honrado que passou por esta terra, por este planeta, porque ele veio nos dar o exemplo de como agir com honra. Porque ele sempre elegeu o melhor. Ele sempre teve coragem de eleger o melhor, de fazer o melhor. Ele jamais deixou de fazer o melhor, por mais dificuldades que isso lhe infligisse, por mais desafiador que fosse a situação. Então, nós devemos, nos diz Joana, modelar a nossa honra na honra de Jesus. E aí nós vamos pensar que a nossa decisão para a felicidade deve romper as nossas estruturas acomodadas e já muito batidas. Nós precisamos ter uma força para empreender as coisas de forma adequada. Como é que eu vou descobrir o que é certo e o que é errado? Eu vou perscrutar a minha consciência, eu vou pesquisar na minha consciência, eu vou analisar as situações, porque se eu realmente perguntar à minha consciência, eu vou conseguir definir entre o certo, entre o que é errado. Eu vou encontrar o que é o melhor e vou conseguir agir com honra. Então, esse é um tema bastante importante, e aí no capítulo específico sobre honra, Joana fecha com a seguinte afirmativa: a consciência do dever se manifestará a ti na honra de seguir em padrões de respeito a todos e a tudo, porém de liberdade total sobre a liderança de Jesus. Então vejam que agir com honra é agir com respeito aos outros, com respeito à natureza, com respeito ao seu organismo, com respeito às pessoas que convivem com você, com respeito ao planeta de forma geral. Então, agir com respeito é agir com honra. Nós sabemos que muitas vezes encontramos pessoas desonradas no nosso caminho. E isso deve nos servir não de desalento, mas sim de exemplo para que a gente faça diferente. Para que a gente não haja da mesma forma desonrada como aquele que, porventura, tem agido conosco deste formato, nessa forma de agir.
E a honra, ela é algo que não é uma opção, ela é um dever. Nós devemos agir com honra. E aí Joana de Ângeles traz um capítulo específico sobre dever. Olha que interessante. Ela, além de falar especificamente sobre honra, ela fala também um capítulo inteiro sobre dever, ou sobre o que é dever. E aí, vou ler alguns apontamentos para a gente ir conversando sobre esses apontamentos de Joana. Vamos aqui conversar entre nós como se estivéssemos numa sala de estudo. E se vocês quiserem colocar os seus comentários, as suas perguntas, depois que terminar a nossa palestra, que é a nossa conversa, eu respondo os questionamentos nos comentários, ok? Então, Joana diz assim: olvidam-se de que a vida, ou seja, esquecem-se de que a vida é um desafio à coragem, ao valor moral e que todos temos deveres impostergáveis para com ela, para com nós mesmos e para com os nossos irmãos terrestres. Esse é o termo que ela usa mesmo, ou seja, com os nossos irmãos aqui do planeta. Então, ela diz que a vida é um desafio à coragem, ao valor moral. E todos nós temos deveres inadiáveis com a vida. Com nós mesmos e com os nossos irmãos do planeta Terra. Todos nós temos deveres. Não tem uma alma encarnada neste planeta que não tenha deveres. Todos nós temos deveres. E aí ela coloca, vejam que bacana, ela coloca que ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. Vocês já pensaram nesses deveres diante da vida? Já se deram conta de que favorecer o progresso é um dever diante da vida? E que ser útil em qualquer circunstância é um dever diante da vida? Como que eu vou ser útil? Sendo útil em qualquer circunstância. Ah, mas eu tenho uma vida muito simples. Ok? Mas com certeza você tem pessoas que convivem com você. E mesmo que você viva sozinho, você trabalha em algum lugar e você convive com pessoas no seu trabalho. E você, com certeza, pode ser muito útil fazendo o seu trabalho de forma honrada, cumprindo os seus deveres. Ah, mas o meu trabalho é muito simples. Qualquer trabalho é digno. Todo e qualquer trabalho é digno, desde que você faça cumprindo os seus deveres, por mais simples que seja. Então, todo trabalho feito de forma honrada e útil, ele vai ser um trabalho que vai auxiliar o progresso. Vocês pensaram que favorecer o progresso é você estar cumprindo um dever diante da vida? E que se você não favorece o progresso, ou seja, se você, em vez de favorecer, você dificulta, você não só não está cumprindo um dever diante da vida, como você está se complicando diante das suas obrigações com a vida. E pensemos nisso como uma vida eterna que temos. Esta frase, quando eu li no livro, mexeu muito comigo, porque é realmente uma busca que devemos ter a todo momento na vida. Ser útil. Precisamos ser úteis em todos os momentos.
Quando nós pensamos na utilidade de algo que estamos fazendo, tudo que nós estamos fazendo tem que ser útil para alguém, para nós mesmos ou para outra pessoa, ou para a humanidade como um todo. E viver com dignidade. Viver com dignidade é agir de forma digna, agir de forma honrada. E agir de forma honrada, viver de forma honrada, como disse Joana também no capítulo anterior que nós conversamos, é escolher o que é certo, ter a coragem de escolher o que é certo. E ela traz pra gente também que em todas as parábolas de Jesus, ele traz muitos exemplos de como agir. Ele traz ensinamentos de como nós devemos agir para ser úteis, para que a gente cumpra o nosso dever. Já pensaram em cada passagem que a gente tem de Jesus, no quanto de ensinamento a gente aprende só de observar como ele ensinava por meio de parábolas? Jesus sabia plenamente que nós, homens e mulheres, somos seres que aprendem muito com símbolos. Então ele usava os símbolos para nos ensinar. As parábolas ensinavam profundamente a todos aqueles que estavam ouvindo e nós que as estudamos há mais de 2000 anos. Então pensem que quando ele falava por parábolas, ele fazia de tal forma que a pessoa que estava ali ouvindo aquela parábola acabava se enxergando dentro da parábola e aprendendo o que tinha que aprender. Já se deram conta que quando a gente ouve uma parábola, em alguma parte dela a gente se enxerga nela? É como se fosse um espelho? Jesus utilizava essa técnica brilhantemente porque ele foi o homem mais perfeito que andou por este planeta. E aí, Joana fala sobre essa questão das parábolas, ela diz o seguinte, neste capítulo: todas as parábolas que ele, Jesus, nos ofereceu estão plenas de ação, sem impositivos externos, antes como resultado de espontânea lucidez da consciência desperta. Aqueles que conseguem se enxergar na parábola estão já com a consciência desperta, porque todos nós cometemos várias imperfeições, nós cometemos vários erros que podem estar afinizados com qualquer uma daquelas parábolas. E quando a gente já tem a mente desperta, a gente se enxerga nelas. Quando a gente ainda não tem a mente desperta, a gente não se vê. Essa é a grande verdade. Joana também diz neste capítulo uma frase muito interessante, que chama muita atenção para mim, nesse capítulo de Jesus e Dever. Ela diz: nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Porque se você promete, se você faz uma promessa, você está se comprometendo a fazer. Você tem o dever de cumprir a promessa. Então ela afirma: nunca prometas realizar aquilo que não pretende fazer. Se você prometeu, você deve cumprir a sua promessa. E ela ainda nos instiga e diz que nós devemos crescer interiormente sem cessar. Que a gente deve sempre querer evoluir mais. Porque nós somos servidores do mundo, nós devemos servir ao mundo, ser úteis ao mundo. Esse é o nosso grande dever. Sermos úteis em qualquer circunstância que nos apresente. Sempre favorecendo o progresso
nosso e da humanidade como um todo. Sempre favorecendo esse progresso que é contínuo, ele não termina nunca. E aí, então, Joana nos traz em um outro capítulo bastante interessante. O livro todo, sem nenhuma sombra de dúvida, o livro inteirinho é extremamente importante de se estudar, porque sem querer fazer trocadilho com o nome Jesus e Atualidade, mas de fato este livro é extremamente atual, porque cada capítulo que está nele trata de situações, de sentimentos, de necessidades atuais de cada um de nós. E aí, um outro capítulo que quero conversar com vocês hoje chama-se Jesus e Tormentos. É o capítulo 15. E aí a gente pode pensar assim, puxa, realmente, as pessoas, o ser humano tem muitos tormentos, ele passa por muitos tormentos. Nós, no atual momento, estamos passando por vários tormentos, cada pessoa passa por um tipo de tormento diferente. Algumas pessoas passam pelo tormento de ficar em casa e ficar no isolamento social. Para algumas pessoas isso é um tormento, outras pessoas encaram numa boa e acham até bom ter que trabalhar em casa, enfim. Mas para algumas pessoas essa situação é tormentosa. Para algumas pessoas, elas estão justamente passando o tormento do desemprego por conta de toda a condição que se sucedeu às questões do Covid, do isolamento social, né? E cada um de nós vai ter um tipo de tormento. Alguns passam pelo tormento de estar doentes. Outros passam pelo tormento de ter entes queridos que estão doentes. Alguns de nós passam, infelizmente, pelo tormento da perda de entes queridos, que é um processo natural e que acaba por acontecer. Todos nós vamos passar por isso um dia e muitos sempre ficam achando que vão ser o último da lista, né? Não, comigo acho que isso não vai acontecer. Mas é algo que acontece com todos nós, porque a morte é uma lei da vida. E esses tormentos, de diversas formas, em aspectos diferentes, nos diz Joana que muitos desses tormentos, porque aí nós temos também aqueles tormentos que são tormentos psicológicos. Muitas vezes as pessoas têm uma vida razoavelmente tranquila, mas ainda assim sentem-se atormentados, emocionalmente atormentados, de diversas formas sentem-se atormentados. E Joana nos diz que os tormentos humanos, eles procedem da consciência de culpa de cada criatura. E que isto surge, essas aflições, elas vêm de processos de encarnações passadas. Ela afirma que os nossos tormentos atuais, eles são tormentos que a gente criou em vidas passadas. Ela nos traz nesse capítulo. E muitas vezes a gente não se dá conta de que muitos dos processos pelos quais nós passamos na atual existência, na atual vida, são resultado das nossas escolhas que fizemos nesta atual vida.
A gente acaba sempre achando que está tudo lá no passado, numa existência anterior, mas muitas das vezes são escolhas equivocadas que fizemos na atual existência que geram as nossas aflições, os nossos tormentos de agora. Obviamente que também temos, como Joana nos traz, os tormentos que vieram de outra existência. E essas aflições, muitas vezes profundas, acabam nos dificultando até o relacionamento familiar. Vamos para um exemplo. Vamos supor que num casal, um dos dois cônjuges é profundamente ciumento, sempre se preocupa com as questões de ciúme, sempre se abala com qualquer situação que possa gerar esse tipo de sentimento. Mas não há motivo real. É sempre alguma aflição que passa pela mente desse cônjuge. E aí ele sabe que não há motivo real, mas mesmo assim ele tem aquela sensação. E isso certamente é uma lembrança, uma consequência de situações de uma vida anterior que ele ainda guarda em seus arquivos mentais. E isso gera tormentos, por vezes fortíssimos, que geram muito sofrimento para aquela pessoa. Às vezes, temos pessoas, talvez vocês tenham conhecido alguém assim, e é aquela pessoa super desconfiada, que tudo ela acha que as pessoas vão passar a perna nela, acham que sempre a pessoa tem uma segunda intenção, que a pessoa está querendo roubar, que a pessoa está querendo enganar, que a pessoa está querendo fazer algum mal. E aí você fala, gente, não seja tão desconfiado assim, não, nem todo mundo quer te passar a perna, nem todo mundo vai querer te roubar. Aquela pessoa talvez tenha sido lesada em alguma existência anterior, ou ela tenha roubado muitas pessoas, e ela guarda aquela desconfiança eterna. Então essas questões acabam, digamos, marcando a alma. Fica essas impressões profundamente marcadas e ela acaba vindo na atual existência com esses tormentos na alma, nunca tendo paz em nenhum tipo de relacionamento de amizade ou familiar, porque sempre acha que a pessoa que está ali no convívio vai passar a perna de alguma forma, vai enganá-lo de alguma forma, tá sempre em suspeita, em suspense. É um tormento viver dessa forma. Pensem no sofrimento de viver sempre dessa forma, sempre desconfiado, sempre achando que vão assaltar sua casa, sempre achando que vão lhe roubar alguma coisa, sempre achando que se tem um amigo visitando sua casa vai roubar algo. É um tormento. Viver assim é um tormento, você não consegue confiar em ninguém. Você está sempre desconfiando de que vão lhe levar algo. E isto, ainda mais se a pessoa nunca passou por um momento de assalto ou de algo assim, é um indício de que é consequência de escolhas ou de situações de uma vida passada. Joana nos diz que é assim que as coisas se processam quando temos esses tipos de tormentos. Essas, às vezes, fobias ou alguns complexos ou recalques que dominam a paisagem mental. E, às vezes, a pessoa se sente um fracassado. Mesmo tendo uma vida razoavelmente equilibrada, mas a pessoa vive em aflição. Ela nos traz uma mensagem de bom ânimo. Ela diz que devemos retemperar o nosso ânimo
e sair dos nossos tormentos para a luz clara da razão. Então, devemos olhar os nossos dificuldades e aquilo que nos atormenta com um olhar racional. Ela diz ainda: ninguém está na Terra fadado ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Todos retornam ao mundo para aprender, recuperar-se, reconstruir. Vejam que frase libertadora, independente do tormento que sentimos. Todos retornam ao mundo para aprender, recuperar-se, reconstruir. Aprender. Todos nós podemos e devemos aprender tudo que nos for possível. Aprender intelectualmente e moralmente. Como é que eu aprendo intelectualmente? Eu estudo. Ai, mas não tem outro jeito mais fácil? Não, eu estudo. Eu estudo e pratico aquilo que eu estudei. Assim eu aprendo intelectualmente. Como que eu aprendo moralmente? Eu pratico o que é bem, o que é bom, o que é justo, o que é correto. Como é que eu vou saber o que é correto? Leia o Evangelho de Jesus. Você vai ter todo um caminho traçado de como é o agir bem. Leia o descritivo do homem de bem. Quando a gente lê aquele descritivo do homem de bem, já dá uma depressão na gente, porque a gente já sabe que a gente não é nada daquilo. Mas a gente deve buscar aquilo, né? Aquele descritivo do homem de bem nós devemos ter aquilo como um ideal e buscar nos reformar, como está dito aqui no livro de Joana. Nós devemos nos recuperar, nos reconstruir para ficar naquele formato, daquele jeito, com o descritivo do homem de bem. Isso é se reconstruir. Porque quando a gente vê que uma casa, ela não está funcionando bem, a gente vê, puxa vida, eu construí aqui a minha casa e deu cupim. Eu vou fazer o quê? Eu vou desmontar aquela minha parede e vou trocar por madeira nova. Eu vou reconstruir. Eu vou tirar o que está ruim e trocar por algo que seja bom, que seja novo. Então, eu vou reconstruir. E assim nós fazemos com nós mesmos. A gente se reconstrói a cada existência, a cada vida, a cada reencarnação, nós nos reconstruímos. Esse é o nosso dever. A gente vem aqui para aprender o que a gente ainda não sabe. Nós aprendemos o máximo possível e sejam corajosos. Aprendam o máximo que vocês puderem em cada minuto dessa existência. Não percam tempo com bobagens, com coisas que não te dão algo de realmente bom. Utilizem o tempo de vocês com coisas que sejam úteis, que tornem vocês pessoas melhores, que façam com que vocês aprendam a se reconstruir. Que gere oportunidade para vocês realmente fazerem melhorias dentro de vocês. Porque essa é a nossa grande tarefa da vida. Aprender, recuperar-se, reconstruir-se. Reconstruir-se e reconstruir o que a gente destruiu, porque muitas vezes a gente destrói as coisas e a gente reencarna de novo com aquelas pessoas que a gente às vezes destruiu a vida. Muitas vezes a gente destruiu oportunidades de crescimento para a comunidade onde a gente estava inserido, e aí a gente vem com a mesma comunidade para poder dar uma oportunidade de crescimento para aquelas pessoas, para aquele lugar, para aquele ambiente. Aí é que está a grande oportunidade de ser útil para o local onde nós estamos inseridos. Joana fecha esse capítulo dizendo que o amor se converte em reparação de erros e é eficiente medicação moral
para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado e ressuscitando dos escombros, ressurge feliz para a reconstrução sadia da tua vida. Então ela nos traz que muitos dos nossos tormentos estão lá nas nossas reencarnações passadas. Nas nossas reencarnações passadas. Não em uma só, apenas, mas nas várias que nós tivemos. Ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado. Muitos de nós pensam assim, bom, então se eu tô nessa vida miserável, eu devo ter feito muita besteira no passado, eu quero saber o que eu fiz. Vou procurar descobrir o que é que eu fiz no verão passado. E aí a gente vai atrás de, sei lá, terapia de vidas passadas, vamos atrás de alguém que nos diga o que a gente fez numa reencarnação passada, o que fez gerar todo esse sofrimento de agora. E aí a gente acaba descobrindo e não gosta muito do que descobriu. E em vez de passar os tormentos, a gente aumenta os tormentos. Por isso Joana diz, deixemos os tormentos do passado no passado. Vamos ressuscitar dos escombros e vamos ressurgir felizes para a reconstrução sadia da nossa vida. Vamos reconstruir de forma saudável a nossa vida. Ela diz também que o amor se converte em reparação de erros e que é uma eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Então, agindo com amor, nós vamos curar as nossas chagas, curar as nossas dores. O caminho, então, é o amor. Amar todas as nossas ações e fazer com amor tudo que a gente faz. Estas duas últimas frases do capítulo eu achei reflexões fantásticas, porque a gente não se dá conta de que não precisamos ficar chafurdando no nosso passado lodacento, que muitas vezes gera essas nossas aflições, esses tormentos da nossa alma. Nós não precisamos descobrir especificamente o que a gente fez, quantas vidas a gente desgraçou, o que a gente destruiu. Nós precisamos sim olhar com amor para a vida que a gente tem agora e reconstruir. Refazer, agir no bem, agir com amor, porque desta forma a gente vai, como disse Joana, ressuscitar dos escombros e ressurgir feliz para a reconstrução sadia da sua vida. Estando a gente onde estiver, estou vendo que a Cleonice está nos assistindo lá de Olinda e acompanhando a palestra, e nós temos pessoas de vários pontos acompanhando a palestra, essas reflexões. E vejam, Joana, ela traz esta solução como uma solução para curar as nossas chagas do corpo, da alma e da mente. A solução do amor, ela realmente repara os erros, porque como disse Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. Não importa o que a gente fez, importa que a gente ame, importa que a gente faça tudo com amor, que a gente viva a vida com amor. E aí Joana traz um outro capítulo que eu selecionei para a gente conversar hoje, que é o capítulo 17, que é o capítulo que trata sobre insegurança. E nós
temos, todos nós, seres humanos, habitantes do planeta Terra, todos nós temos inseguranças. Cada um de nós tem um tipo de insegurança. Dependendo de como está a vida no ambiente onde a gente está, surgem inseguranças. Hoje em dia, na atualidade, temos vários motivos para nos sentir inseguros. Se a gente começa a andar, por exemplo, sozinho por uma rua da cidade, dependendo da rua que a gente estiver, nós vamos nos sentir inseguros. Se estamos, sei lá, voltando para casa do trabalho e o ônibus ou o carro que a gente está, enfim, dá um defeito, para no meio do caminho, a gente tem que fazer o resto do caminho a pé. Já é tarde da noite. Dependendo do lugar que a gente for caminhar, nós vamos nos sentir inseguros, não vamos? Se nós tivermos que ir hoje, no momento atual, em um mercado em que a gente, por um acaso, esqueceu de sair com a máscara, nós vamos nos sentir inseguros e provavelmente a gente não vai entrar no mercado porque eles nem vão deixar a gente entrar sem máscara. Mas muitas vezes, até da gente andar na rua atualmente sem máscara, você vai se sentir inseguro. E essa insegurança pode ter vários motivos. Nós pensamos sempre que aquela situação vai ser uma ameaça pra gente, não é verdade? Mas muitas vezes a ameaça, essa insegurança, ela não é real. Ela é uma insegurança criada em nossa mente. E essas inseguranças que muitas vezes nos assombram e a gente não sabe nem de onde vem, elas também têm origem em nossas vidas anteriores, em nossas reencarnações passadas. Joana traz uma passagem de Jesus em que ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o que ela quer nos trazer com essa reflexão? Vamos tentar entender o que Joana nos traz. Ela diz que esta salvação, ela deve ser tomada como um estado de consciência tranquila. Que nós devemos buscar esse estado de consciência tranquila por meio do autodescobrimento, por meio desse autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele está no nosso mundo interior. Quando nós nos conhecemos, quando nós nos descobrimos a nós mesmos, nós vamos ter um governo maior sobre os nossos impulsos, porque aí a gente começa a nos harmonizar. Então, quando nós não conhecemos a nós mesmos, a gente acaba, por vezes, a ter impulsos desordenados e nos tornar inseguros, ter crise de ansiedade, enfim, situações até patológicas, quando essa insegurança se torna muito tormentosa. Ela nos diz que essa forma de salvação, de consciência tranquila, é obtida por meio do autoconhecimento, por meio do autodescobrimento. Como que a gente faz esta autodescoberta? Como que a gente se conhece? Como que a gente conhece
a nós mesmos. Existem várias técnicas atualmente, existem psicoterapia, existem técnicas terapêuticas, enfim. Mas nós temos um passo a passo bastante detalhado, praticamente uma receita, um procedimento de como fazer, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos como é que nós devemos fazer para nos melhorarmos e ainda nesta existência, né? Porque ele diz que sabia que ao longo das reencarnações a gente vai realmente se melhorando, se depurando, né? E aí a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Mas ele pergunta aos espíritos como é que a gente faz para que isso aconteça, para que a gente consiga melhorar, mesmo que seja um pouco, ainda nessa existência. E aí os espíritos nos dizem que nós devemos examinar ao final de cada dia um exame de consciência, vamos chamar assim. Examinar as nossas ações, examinar aquilo que a gente fez, aquilo que a gente deixou de fazer, examinar por qual motivo a gente fez as coisas que a gente fez, porque muitas vezes a gente até faz algo que parece muito justo e correto, mas na verdade os motivos pelos quais nós fizemos aquela ação não foram muito morais ou muito elogiosos. Então, fazer essa autoanálise ao final de cada dia nos traz uma oportunidade da gente se perceber. Quando a gente começa a fazer essa autoanálise diária, nós começamos a perceber que isso acaba se tornando automático. E nós não fazemos só no final do dia, a gente acaba fazendo, às vezes, no final, no momento em que a gente executa determinada ação ou determinada situação, acontece. Na forma como a gente reage a uma determinada situação, a gente já automaticamente começa a se examinar e falar, puxa, mas por que eu agi dessa forma? Por que eu agi daquela forma? Por que eu falei isso? Por que eu estou me sentindo desta forma diante dessa situação? No que isso me tocou que me fez eu me sentir desta forma? Por que eu me senti frustrado em determinada situação? Por que eu senti raiva em determinada situação? Por que eu estou triste com esta situação? Ou por que eu fiquei feliz com determinada situação? E aí vocês podem se perguntar assim, ué, mas por que eu vou ficar refletindo por que eu fiquei feliz? Porque eu posso ter ficado feliz com a situação de ter ocorrido algo ruim com uma pessoa. E eu posso ter ficado feliz. Por que eu fiquei feliz com essa situação se o outro se desgraçou todo e eu tô aqui feliz? Então, reflexões sobre como a gente age, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, que a gente poderia ter feito, que a gente poderia ter sido útil e não foi. Todas essas reflexões ajudam a gente a se conhecer. E este autoconhecimento torna a nossa consciência tranquila. E esta consciência tranquila, Joana diz que é a forma de entender a salvação. Daquele que perseverar até o fim e será salvo. Nós devemos perseverar na nossa reforma interior. Nós devemos continuar nos reconstruindo. É um ato contínuo esta reconstrução, porque nós vamos sempre necessitar refazer algo que ainda não está tão bem feito. Aí, neste capítulo sobre a insegurança, Joana traz no final dele as seguintes reflexões. Saber aguardar
esforçando-se é uma lei que lhe faculta a vitória. Vejam o que ela nos diz. Saber aguardar, porque sempre a gente quer no nosso tempo. Sempre a gente quer tudo que aconteça como a gente quer, como a gente acha que deve ser, no ritmo que a gente acha que tem que ser, no momento em que a gente acha que deve ser. E ela nos diz: saber aguardar, esforçando-se, não é aguardar assim, sentar de perna para cima e falar, não, Deus proverá, então eu não preciso fazer nada. Não é assim. É saber aguardar, esforçando-se. Esforçar-se por se melhorar, esforçar-se por ser útil, esforçar-se por cumprir o dever, esforçar-se por ser honrado na vida, esforçar-se por se melhorar o tempo todo. É uma lei que lhe faculta a vitória. Todos nós queremos ser vencedores, todos nós queremos a vitória, inclusive sobre nós mesmos, sobre os nossos tormentos, sobre as nossas dificuldades. Esta frase resume de uma forma tão objetiva como devemos conduzir a nossa vida. Ela fala de uma forma tão brilhante para nossa alma que se a gente gravar somente isto desse livro inteiro, já terá valido a pena ter lido cada uma dessas linhas. Saber aguardar, esforçando-se, é uma lei que lhe faculta a vitória. Devemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance, todo o esforço que nos é possível, até o limite de nossas forças, para que a gente se torne uma pessoa melhor, para que a gente consiga fazer este caminho de autodescobrimento, para que a gente consiga realmente desenvolver uma consciência tranquila. Porque essa é a nossa vitória. Nossa evolução, a nossa reconstrução, o nosso aprendizado, isso é a nossa vitória. Tornar a nós mesmos algo melhor. Como aquela imagem do homem que se lapida a si mesmo, vocês já devem ter visto. É uma obra de arte que exprime justamente essa melhora, essa busca da melhora interior, essa busca do melhoramento como um todo, da gente realmente se esculpir a si mesmo. Se tornar a cada dia que passa alguém melhor, alguém mais digno, mais honrado, mais correto, mais cumpridor dos deveres. E aí Joana ainda nos traz, no final do capítulo, desejando segurança na vida, busca Jesus e a Ele confia teus planos. Faze a parte que te diz respeito e não desfaleças na conquista dos objetivos que parecem distantes. Retempera o ânimo e persevera. A segurança te virá como efeito da paz que te luarizará o coração, servindo de estímulo para todas as tuas futuras conquistas. Então, perseveremos no caminho do bem, perseveremos seguindo o caminho que Jesus nos ensina, pelo seu evangelho, pelas suas parábolas, pelos seus ensinamentos. Não vamos desfalecer, porque nós, por mais que achemos que os nossos objetivos estão tão distantes, devemos perseverar e continuar no caminho, aprendendo e nos reconstruindo a cada dia, nem que seja um pouquinho, um pequeno passo de cada vez.
com esforços constantes, esperando, mas esforçando-se, como disse Joana. A vitória será nossa. A vitória de quê? De nós sobre nós mesmos. Para que o homem velho não exista mais. E que aí sim exista o homem e a mulher de bem. Essa deve ser a nossa busca. Sempre nos aprimorando. Com esses pensamentos, com esses ensinamentos de Joana de Ângeles, essas reflexões da noite de hoje, oremos para finalizar essa nossa reflexão. Amigo e Mestre Jesus, rogamos suas bênçãos, suas orientações por meio de seus emissários, para que possamos trilhar o nosso caminho sem esmorecer, mantendo os esforços contínuos para melhorarmos cada pequena deslize que temos ao longo da vida. Os deslizes pequenos e os grandes, que possamos reconstruir tudo aquilo que já destruímos, que possamos amar aqueles que odiamos, que possamos aprender aquilo que ainda não sabemos, que possamos refazer aquilo que fizemos mal feito. Que Jesus nos abençoe nessa jornada, que possamos ter a coragem de seguir o caminho que Ele nos mostra, porque certamente teremos a vitória seguindo o que o irmão Jesus nos ensinou. Que possamos ter uma semana de grande fortalecimento interior para resistir a todos os embates do caminho. Que possamos ter o nosso coração preenchido pela luz de Jesus, que nos enche de esperança, de força e de fé, para desenvolvermos a nossa consciência tranquila. Que assim seja. Fiquemos todos em paz, que Jesus nos abençoe a todos.